Fala, nação, beleza? O que dizer dessa atuação do Flamengo nesse jogo de hoje? Inacreditável, inacreditável. Olha, mais um vexame aí num jogo contra o Fluminense, adversário anos-luz inferior ao nosso elenco. E a gente tendo que passar por isso aí, ó. Tem que ouvir os caras gritar aí por conta de uma atuação horrível. E vamos deixar bem claro aqui, a atuação do senhor Léo Pereira, que escândalo! Esse jogador não tem mais capacidade de vestir a camisa do Flamengo. Já passou do tempo, já passou do tempo. O cara conseguiu em 3 minutos acabar com o jogo. Isso é um capítulo à parte. Beleza? Isso é um capítulo à parte. Passando um pouco, esfriando um pouco os ânimos aqui, eu queria falar para vocês que esse vai ser o primeiro Flanálises pós-jogo. Então essa é a proposta principal do canal. É toda vez que acabar o jogo a gente vai vir aqui, vai destrinchar o que aconteceu durante o jogo e vamos tentar entender o que aconteceu nesse tropeço absurdo do Flamengo no dia de hoje. Beleza, pessoal, vamos lá, vamos por partes. Primeiro vamos analisar o jogo passo a passo. A gente já sabe que foi uma noite terrível de pesadelo, mas eu tô com alguns dados, algumas estatísticas aqui para ajudar a gente a entender o que aconteceu. Vamos começar primeiro pela escalação do Paulo Souza. Quando saiu no papel e a gente viu que ia ser Vitinho, Gabigol e Marinho, a gente imaginava uma trinca, né? Cada um espetado por um canto e o Gabigol centralizado. Mas na prática a gente viu que o Vitinho ele fazia o meio ali, tentando mais uma vez fazer a função da Arrascaeta. O Vitinho é o cara que mais sofre tentando cobrir o buraco da Arrascaeta e nunca tem dado certo, né? Poucos jogos ele consegue desempenhar bem aquela função, às vezes ele faz bem, às vezes ele oscila muito, a verdade é essa, o Vitinho oscila bastante. Mas o que mais me impressionou nessa escalação desses três jogadores foi a necessidade que o Paulo Souza tem de complicar as coisas. Porque quando ele coloca o Marinho espetado do lado esquerdo, ele acaba com a melhor virtude do Marinho, que é o chute de média distância. A gente cansou de ver o Marinho fazendo cada golaço no Santos. Ele vinha pela direita, ele corta para dentro e dá aquela pancada lá, um mini míssil aleatório. Não teve um mini míssil aleatório no Flamengo até hoje. Primeiro, porque o Paulo Souza quer ficar inventando, colocando o cara em posições diferentes. E hoje dava para ele jogar na direita. Bota o Gabigol mais centralizado, bota o Marinho pela direita, que é onde ele joga. Mas não, ele preferiu espetar o Marinho lá na esquerda e você via que o Marinho tava penso, cara. Ele tava penso, ele só consegue... A perna boa dele é a perna esquerda, ele estando ali pela esquerda, ou ele vai ter que cruzar essa bola e não vai conseguir cortar pro meio para fazer o que ele faz melhor. Então, para mim, o erro inicial já tá aí. Nessa escalação do Paulo Souza, não em nomes, em questão de posicionamento. Quando eu vi a escalação em nomes, eu achei bacana. Agora, quando você vê a prostração do time em campo, você percebe de cara o erro. Você vê de cara o erro. O Mateuzinho fez um jogo muito abaixo hoje, um jogo muito ruim, na verdade. O time inteiro esteve abaixo hoje, para falar a verdade. Segundo ponto, vamos analisar agora o jogo em si. Falando sobre o jogo, eu tô com algumas estatísticas aqui, vou até acompanhar com vocês, vou abrir na tela para vocês olharem aí. Eu tô com um dado do espião estatístico, que isso aqui é um caso à parte. Eu não tô exibindo o Flamengo de nada. O Flamengo é total culpado pela derrota de hoje. Mas o juiz insistiu em complicar a partida. Porque no primeiro tempo a gente teve um jogo extremamente amarrado. Isso aí já é tática do Fluminense. O Fluminense não tá errado em fazer isso. O Fluminense está pós-graduado em jogar contra o Flamengo. Não consegue ganhar de ninguém, não faz nada, não ofende ninguém, vai na pré-Libertadores, é eliminado de forma ridícula. Agora, contra a gente, os caras são pós-graduados, porque amarra o jogo inteiro, falta jogo picado, jogo picado, jogo picado, jogo picado. A gente não consegue desenvolver uma boa partida e eles acabam espetando um contra-ataque lá, faz um gol. Se você pegar, o Flamengo tem 4 derrotas seguidas pro Fluminense, se você pegar os 4 últimos jogos, o roteiro é o mesmo, é a mesma coisa, é a mesma história. Entendeu? O que me deixa mais indignado é porque o Flamengo estava bem defensivamente. Então o time, por mais que tenha jogado mal, o Flamengo estava consistente defensivamente. Vou pegar os dados para vocês do primeiro tempo aqui. São dados do SofaScore. É só a estatística do primeiro tempo, beleza?
É incrível. O Flamengo teve 5 finalizações. Dentre essas 5 finalizações, a finalização que mais causou perigo foi aquela cabeçada do Davi Luiz para baixo, que o goleiro Fábio fez a defesa. Foi o lance mais perigoso assim do Flamengo no primeiro tempo. E o Fluminense teve 0 finalizações. Não chutou a gol nenhuma vez. Nenhuma vez. Beleza? Posse de bola do Flamengo 56-44, uma posse de bola equilibrada. Mas o Fluminense, quando tinha a bola, era uma posse de bola atrás no meio de campo. O Fluminense não ofendeu o Flamengo no primeiro tempo. Essa que é a grande verdade, né? Agora, o fato mais importante desse primeiro tempo foi que o Flamengo conseguiu sair do primeiro tempo com 5 cartões amarelos contra 1 cartão amarelo do Fluminense. Isso causou muita indignação dos jogadores e falta de critério total do árbitro, porque em jogadas onde o Flamengo tomava cartão amarelo, o Fluminense cometia faltas semelhantes e nada de amarelar os jogadores. Tanto que teve uma briga na saída pro intervalo e tudo mais. Outro ponto importante para frisar do primeiro tempo foi a marcação ridícula do Bandeira na hora de anular o gol do Fluminense. Cara, assim, não tô. Aqui a gente não passa a mão na cabeça de ninguém, a verdade é essa. Flamenguista roxo, mas a gente tem que falar que aquele gol do Fluminense era para ser um gol validado, um gol legal. Por mais que na hora a câmera do VAR mostre que há um impedimentozinho ali no calcanhar do Cano, a ponto de partida daquele impedimento não é naquele lance, não é naquela hora. Porque quando aquela bola é tocada, na frente tem um desvio do Ganso e ali origina uma nova jogada, então o Cano estava em posição regular. No segundo passe, então, o cara estava mais em posição regular ainda. Agora, para mim, o maior erro não é o cara errar um impedimento. Para mim, o maior erro é o Bandeira levantar a bandeira precipitadamente daquele jeito, sem dar a chance do VAR poder analisar a jogada. Isso para mim é ridículo. A gente sofreu com isso ano passado num jogo contra a Chapecoense, em que o Gabigol domina uma bola no peito, quase perto do meio de campo, ia sair cara a cara com o goleiro. E o Bandeirinha era uma mulher, inclusive, eu não me lembro o nome dela. Ela levanta a bandeira, não deixando o jogo ir pro VAR, e o Gabigol tinha partido atrás do meio de campo. Vocês vão se lembrar desse lance. Para mim, é bem semelhante com isso que aconteceu contra o Fluminense hoje. Beleza, até aí então a gente tem uma análise de uma arbitragem muito ruim e um Flamengo que ele tentava jogar, mas não conseguia porque o jogo era muito parado, muito picotado. 5 finalizações a 0 não indicou que a gente fez um bom primeiro tempo, tá? Muito aquém disso. Beleza, feito isso, vamos analisar o segundo tempo. Lá no finalzinho do primeiro tempo ainda teve a substituição do Bruno Henrique no lugar do Vitinho, que acabou sentindo uma dorzinha. Melhorou um pouco ali, só que a gente perdeu, no caso, então, todo o meio. Eu não sei se, eu quero que vocês percebam esse detalhe. Quando ele tira o Vitinho estava fazendo a posição que era do Arrascaeta. Quando ele tira o Vitinho e coloca o Bruno Henrique, a gente fica literalmente com João Gomes e Arão na faixa central do campo. Porque o Everton Ribeiro, ele joga, mas ele joga sempre ali flutuando pela parte direita do campo, né? Então ele teve que se sacrificar um pouco mais e ficar centralizado. A gente perdeu força do lado direito, a gente ficou só com o Mateuzinho lá. E a gente perdeu o número de jogadores no meio de campo, ficou menor do que o número de jogadores da equipe do Fluminense. Quando o Bruno Henrique entra, é o Bruno Henrique. Ele é perigoso, ele é veloz, ele consegue criar várias chances de gol. Até tentou alguma coisa, mas não foi o suficiente. Aí já no segundo tempo ele entra com Arrascaeta e Pedro. Depois de uns 10, 11 minutos, se eu não me engano, do segundo tempo, ele já chama o Arrascaeta e o Pedro. E a gente fala, pô, vai dar uma melhorada no time. E ele faz a substituição tirando o Marinho para colocar o Pedro e tirando o Everton Ribeiro para colocar o Arrascaeta. Aí você observa aquilo que eu tinha falado para você antes. Ele tirou, a gente estava com um meio onde só tinha João Gomes e Arão. Ele tirou o Everton Ribeiro e colocou o Arrascaeta. Então a gente continua só com 3 caras povoando o meio de campo. Presta atenção nessa informação. Ele coloca o Pedro, então a gente fica lá na frente com Pedro, Bruno Henrique e Gabigol. Um ataque bacana, o Arrascaeta municiando ali. Você vê que no primeiro lance, no primeiro toque na bola do Arrascaeta, ele é acionado lá na ponta, cruza a bola para dentro, tem uma rebatida, o Pedro bate a bola de primeira, quase faz o gol, o goleiro faz a defesa, o Gabigol pega o rebote, chuta, o goleiro faz outra defesa de novo. Foi o outro lance importante para o Flamengo no jogo, um dos melhores lances de perigo do Flamengo, inclusive. Passado isso, nada mais. Flamengo produziu meia dúzia de chancezinhas ali
zero perigosas, nada objetivas, e ficou aquele jogo burocrático. O Flamengo com extrema dificuldade para conseguir povoar o meio de campo, ganhar as bolas do meio. A gente não conseguia municiar os atacantes, a bola não chegava para os caras, mano. A bola não chegava. Basta você ver o número de finalizações. Vou pegar aqui pra gente, aqui no SofaScore, mais uma vez, vou recorrer e vou botar a tela para vocês darem uma olhada aqui do lado. O número de finalizações totais, como o Flamengo terminou o jogo. Tem 14 finalizações contra 5 do Fluminense, só que o que é importante é isso aqui, ó, finalizações no gol. 3 finalizações do Flamengo, 3 do Fluminense, sendo que 2 do Fluminense foram gol. Vocês entendem o quanto o Flamengo está sendo ineficiente no ataque, que era a nossa maior virtude? Até que ponto compensa defender legal, defender bem e parar de produzir no ataque? Porque a gente tomou 2 gols hoje, tem que ficar claro também que não foi porque a defesa jogou mal. Porque agora entra o personagem do jogo. Porque a outra substituição que vem, são 2 também, ele entra com... Inclusive, são 2 substituições para mim horríveis. Ele entrou com o Léo Pereira no lugar do Fabrício Bruno, porque o Fabrício Bruno sentiu um incômodo, sentiu uma lesão, entrou com o Léo Pereira. Não entendi por quê. Primeiro porque o Léo Pereira jogou a vida toda do lado esquerdo. Quem estava jogando lá é o Felipe Luiz. Certo? Do lado direito ele tinha o Gustavo Henrique para colocar. Ele optou pelo Léo Pereira, para o Léo Pereira jogar fora de posição. E depois ele botou o Mateuzinho. Depois ele colocou o Lázaro no lugar do Mateuzinho. Cara, todas as experiências que o Paulo Souza deu pro Lázaro foi jogando na ala esquerda. Ele jogou na ala esquerda todos os jogos. Agora, no desespero, ele me coloca o Lázaro para fazer a ala direita no lugar do Mateuzinho. Inventando, cara, mudando o jogador. O jogador não joga confortável desse jeito, cara. Não joga confortável desse jeito, cara. E assim, eu vou deixar bem claro aqui que eu não tô pedindo que demita o Paulo Souza nem nada. Eu tô analisando as modificações e as circunstâncias do jogo ali, o que eu não entendo. Acredito que ele faça um trabalho interessante, tem feito bons jogos, na verdade nem tão bons assim, nem jogos regulares, mas assim, não é um pedido de demissão do Paulo Souza, porque eu acredito que o treinador ele tem que ter tempo de trabalho para poder implantar a filosofia dele. Isso não exime o cara da quantidade de erros, no meu ponto de vista, que ele cometeu hoje. E aí entra o nosso personagem do jogo, o senhor Léo Pereira. Senhor Léo Pereira, ó, você é um mito. Em 3 minutos você conseguiu entregar 2 gols. Parabéns, cara, parabéns. Aquele seu primeiro gol foi a coisa mais ridícula que podia fazer. Você não conseguiu dominar a bola do lado certo. Foi tentar virar, pisou na bola, uma lambança, parecendo cena dos Trapalhões. Ridículo. E aí, propiciou o contra-ataque para os caras. O Cano é um excelente atacante, matador. Você vê que ainda tentou um corte ali, um primeiro corte ali, acho que não sei se foi o Davi Luiz ou foi o Felipe Luiz que conseguiu cortar um primeiro passe ali, o Cano ainda pegou na frente, ainda assim conseguiu fazer o gol. Segundo lance, aí é que eu falo para vocês da loucura e do erro do Paulo Souza. Se vocês analisarem aquele lance, o Léo Pereira tá lá no lado esquerdo, certo? Onde o Felipe Luiz estava. Ele estava lá do lado esquerdo, ele totalmente sem tempo de bola, ele faz que vai dar um bote, volta, fica um vão gigantesco e o jogador do Fluminense aciona o companheiro dele sozinho. Quando o contra-ataque veio, você vê o Cano correndo ali pro meio, você já sabe que vai ser gol. Então foram 3 minutos suficientes para o Léo Pereira estragar o jogo, que não era um jogo bom do Flamengo, mas não era nunca um jogo para a gente perder de 2-0. E aí a gente fica com esse resultado super amargo. A gente tem que sair e dormir com essa indignado com esse resultado e esperar agora que a gente reverta essa situação no fim de semana, né? Não é uma situação irreversível, tá longe disso, beleza? O Flamengo precisa de 2 gols para levar o jogo para os pênaltis, 3 gols para poder vencer. Não é impossível, o Flamengo consegue fazer, o Flamengo tem um elenco suficiente para fazer mais de 3 gols no Fluminense. Agora, o que é inadmissível é ter que jogar a decisão com um placar adverso desse por conta dos erros de um jogador que a torcida já pede para sair há muito tempo. Há muito tempo. Não tem necessidade do Léo Pereira no elenco do Flamengo, cara. Não tem. Agora é o seguinte, esquece isso aí, esquece o que aconteceu, foi terrível, apaga tudo. Foco no segundo jogo, cabecinha no lugar.
a gente consegue reverter isso aí tranquilo. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Flamengo é capaz de reverter esse resultado. Consegue fazer 2, 3 gols no Fluminense. Se fizer um lá, os caras entram em desespero. Eles acabaram de fazer um vexame na Libertadores ridículo. Eles tinham ganhado de 3-1 do Olímpia e tomaram 2-0 em casa, perderam nos pênaltis. Então, assim, você vê que é um time que, se tomar um gol emocional dos caras, já vai fritar. Então tá aí, galera. Essa daí é a Flanálise. A gente pega o jogo, destrincha cada pedacinho do jogo e coloca o nosso ponto de vista, analisa cada detalhezinho. Se você concordou ou se você discordou de alguma coisa, entra lá, comenta lá e deixa a sua opinião que a gente vai trocar uma ideia, beleza? É isso aí, galera. Não ficou do jeito que a gente queria. Vai todo mundo dormir um pouco chateado hoje. Saudações rubro-negras. Isso aqui, ó, é Mengão. Não aquilo ali. Aquilo não.